ele demora. Olá, boa tarde a todos. Vamos aguardar que vão chegando, uns minutinhos, para vos dar convenientemente as boas-vindas. Vamos ver se entra alguém. Então, boa tarde a todos. E cá estamos nós novamente com mais uma live, com mais um convidado especial, mais um elemento da equipe IB, que vos temos estado a apresentar com muito gosto, com muito orgulho e com muita honra. E hoje temos connosco a Susana Silva. A Susana é psicóloga clínica e trabalha sobretudo com crianças e com adolescentes e é responsável no IB, ela e o André, pelas disciplinas base obrigatórias para que os que não são psicólogos ou médicos psiquiatras possam efetivamente ser psicoterapeutas corporais em biossíntese. Bem-vinda, Susana. Grata. E então hoje temos aqui um tema muito especial que eu achei fantástico, que é o amor na terapia com crianças, porque de facto trabalhar com crianças é algo muito, muito especial e a Susana tem muita experiência e muita prática. Então, Susana, o que é o amor que chamas na terapia das crianças? O que é que isso significa? Então, boa tarde. Sou grata pelo convite, não só de fazer parte da escola, como também de estar aqui. Sair um pouco da minha zona de conforto e partilhar convosco este meu trabalho, que tem vindo a ser particularmente, né, na área da infância. E na terapia com crianças, a nossa experiência enquanto criança, ela condiciona a nossa atitude perante as crianças com quem trabalhamos. Então, falando um pouco de mim, sinto que foi e continua a ser a busca pelo amor à minha criança, que me faz hoje ser terapeuta de crianças e estar mais conectada com esta intenção de as amar. Então, é como se em cada sessão, em cada acompanhamento, eu possa voltar a esse lugar de criança, comunicar a partir dessa minha criança, mas com a maturidade, o desenvolvimento, os recursos, o corpo, a voz de uma adulta que muitas vezes é a mediadora daquela criança. E que pode fazer a diferença. E quando eu falo então do amor como central na terapia com crianças, falo nesta possibilidade de darmos mais voz às crianças, de assumir um pouco mais o lugar delas e procurar entender um pouco mais as necessidades delas. E eu vejo que este amor é cada vez mais necessário e no mundo de hoje, e nós, como terapeutas, podemos desenvolvê-lo na terapia, né, no processo que desenvolvemos com as crianças. É um amor que aceita a criança como ela é, na sua essência, sem julgamentos, independentemente do seu comportamento, independentemente dos seus resultados, independentemente das queixas que a trazem à consulta. Então, quando nós nos disponibilizamos nesta intenção de amar a criança em terapia, a nossa comunicação já se torna uma comunicação mais amorosa, uma comunicação em que há um sentido de igualdade, em que as nossas opiniões, ideias, pensamentos têm o mesmo valor, uma comunicação que não julga, não moraliza, mas que procura entender a necessidade por trás daquele comportamento, uma comunicação que valida, que reconhece as emoções da criança, que permite e incentiva a expressão emocional. Uma comunicação que, no fundo, aprofunda, em que o terapeuta também aprende. E é isso assim que eu proponho e que é isso que eu busco me conectar sempre, cada dia mais, em cada atendimento, em cada sessão. E então queres explicar um bocadinho como é que esse amor acontece, como é que ele se desenvolve dentro do consultório? Eu vejo assim que, se eu pudesse falar numa palavra que eu vejo que é aquilo que permite esse desenvolvimento, esse amor central, é a conexão, através da conexão. Eu vejo assim que a criança precisa cada vez mais desse espaço de reconexão com ela própria e com o mundo, com os outros. Por exemplo, muitas vezes em terapia, nas primeiras consultas, a par das queixas que trazem a criança à consulta, vem sempre uma queixa por parte dos pais ou de quem traz, de que aquela criança é desinteressada ou que só se interessa por videojogos ou pela internet ou pelo computador, enfim, pelo mundo da tecnologia. E eu vejo assim que, na maior parte das vezes, esse desinteresse ou esse excessivo interesse pelo mundo virtual é mais
uma desconexão, é mais uma falta de conexão, porque elas precisam de se reconectar e quando, usando esse exemplo, quando nós, no momento da brincadeira ou no momento mais livre, eu proponho à criança que a gente faça algo, que a gente possa brincar e tudo mais, ela quase sempre vê que eu tenho um tablet, o iPad em cima da mesa e, no entanto, ela raramente ela se desregula por eu não permitir ou se isso acontece. Normalmente elas preferem outro tipo de brincadeiras, elas sempre preferem jogar raquete, jogar ping-pong, jogar com a bola, jogar às cartas, enfim, elas sempre preferem brincadeiras que lhes permita conexão, que lhes permita estar em ligação com o outro. E isso, de facto, faz-me cada vez mais acreditar que a conexão é uma forma de amar as crianças e na terapia trazer este amor. E então queres-nos dar alguns exemplos práticos, porque muitos dos que nos assistem são terapeutas interessados nestas áreas. Como é que na prática tu utilizas esse amor? Certo. Como eu utilizo e procuro esta conexão, normalmente é sempre através da nossa presença, através do olhar, da escuta, do toque, do brincar, do tempo de qualidade. Em terapia tudo isso é trabalhado e usado como forma de amar mais aquela criança. Em terapia, as crianças elas podem ser vistas, elas podem ser olhadas para além do seu corpo físico e isso para muitas crianças é de extrema relevância. Podemos olhar-nos nos olhos, rir juntos, brincar com as nossas expressões faciais, isto para muitas é novo. É novo. Também, em terapia, as crianças podem ser mais escutadas com tempo, sem pressa, sem um julgamento e com um envolvimento nas suas histórias, no seu mundo interno. E como em terapia nós, terapeutas, estamos ou devemos estar mais conectados com a nossa própria criança, nós sabemos o quanto aquela expressão, aquela verbalização, aquele mundo infantil é real e importante. E a criança pode ser levada a sério quando a gente se conecta com a nossa criança e entra no mundo e leva aquilo a sério. E isso para muitas crianças é fundamental, ser-se levado a sério. Então esta escuta é também uma forma muito importante. Assim como o toque, por exemplo, para muitas crianças estes toques mais afetivos, ou claro, com o devido respeito, toques de segurança, de apoio, para muitas é o reforço, é o selo, vamos dizer assim, de todo o restante trabalho que é feito mais ao nível cognitivo e emocional. E muitas crianças, elas adoram os abraços, os toques assim mais corpóreos. E isso também acontece muito também no brincar, em que o brincar é o tempo de qualidade que nós damos à criança, permitimos à criança um tempo de qualidade com ela mesma, conosco, e é um tempo em que para muitas crianças eu diria que é o tempo em que lhes é permitido realmente ser crianças, esse tempo de brincar. E muitas vezes eu preciso de lutar, entre aspas, às vezes com os adultos ou com os pais, defender esta necessidade do brincar, mas de facto ela é fundamental. E como eu dizia há pouco, sempre me surpreende a forma como as crianças buscam brincadeiras às vezes que eu nem imaginaria, não é? Uma plasticina, um jogar às cartas, um jogar raquete, saltar à corda, coisas mais ligadas à conexão, mais do que outro tipo de brincadeiras. E é o momento que elas efetivamente são elas próprias, não é? Com o adulto, mas que acompanha, não é? Isso mesmo. E então estavas a falar dessas formas das crianças expressarem e da forma como elas conectam. E como é que isso se dá? O que é que tu observas? Certo. Eu observo assim que para isso acontecer, essa conexão, essa ligação, esse processo em que a criança se desarma e se permite ser quem ela é e se amar por ser quem ela precisa de algumas atitudes nossas também nesse sentido de desenvolver esse amor, essa conexão. E eu gostava de falar de algumas delas, começando pelo interesse genuíno. Muitas vezes a criança chega à consulta já com uma lista de coisas que ela precisa de mudar, já com uma lista que ela ouve por parte dos adultos das coisas que ela precisa de mudar. E
E quando eu lhes digo, olha, mas eu não quero saber disso agora, eu quero saber de ti, quero saber quem tu és, o que é que tu gostas, o que é que me podes ensinar, o que é que te faz sentir bem. Quando eu procuro saber isto da criança, outro olhar para com a criança, ela às vezes fica meio surpreendida e meio atónita porque alguém está a querer saber outras coisas que não o que ela precisa de mudar. E isto é importante porque a criança às vezes precisa desse momento em que se interessam verdadeiramente por esse mundo infantil e em que ela pode ser levada a sério. E é claro que isto tem que ser genuíno e tem que vir de dentro de um lugar familiar de saber e de sentir o quanto aquilo realmente é importante para uma criança. Daí a tal importância de nós estarmos sempre muito conectados com a nossa própria criança. E este interesse é o terreno onde a criança também começa a sentir-se aceite. E essa aceitação, que é uma segunda atitude, vamos dizer assim, que o terapeuta deve procurar desenvolver quando se conecta com a intenção de amar a criança, é fundamental esta aceitação, porque independentemente das transformações que a terapia terá como objetivo, é fundamental que a criança se sinta aceite e é também uma forma de ter o amor como centro na terapia, porque a criança ela só se envolve no seu processo de transformação e só vai ter uma real vontade internamente de mudar se ela se sentir aceite. Então, este nosso papel de aceitar a criança é fundamental. E às vezes aceitar também os nossos processos, aceitar também que às vezes as estratégias que utilizamos não estão a dar resultado, temos que mudar, sim. E um outro ponto que eu também quero referir tem a ver com o reconhecimento. Muitas vezes a criança chega e eu tenho a certeza que todas as crianças se querem portar bem, se querem sentir amadas, todas. E às vezes elas chegam com estes rótulos de que não é assim. Então é importante a gente reconhecer esta essência da criança, esta necessidade e este esforço que às vezes elas fazem dentro delas para serem melhores, para se portarem melhor, para enfim, atingir aqueles objetivos que lhes são solicitados. Exato. Então é importante a gente sempre reconhecer a criança nos seus processos, nos seus esforços, e isso é uma forma realmente de a fazer sentir-se amada. Lembrando que o valor que reconhecemos a uma criança será o valor que ela vai atribuir a ela mesma no futuro, a si própria. Então, é importante sempre ter este olhar de reconhecimento que é diferente do elogio, vale sempre importante referir esta diferença, sendo que o reconhecimento, ele faz a criança sentir-se vista por dentro, faz a criança sentir que acrescenta valor, faz a criança sentir que o seu esforço e processo é importante. E também, falando de mais dois aspectos que eu acho importantes, tem a ver com a presença. Eu acho que a presença é uma outra forma, talvez assim, a primária, de ter o amor no centro da terapia, no centro do nosso trabalho. E desenvolver a nossa presença com a criança, desenvolver a presença da criança connosco, é um ato de amor, quer para connosco, quer para com a criança. Tem uma frase que eu acho interessante, diz assim: o presente mais precioso que podemos oferecer aos outros é a nossa presença. E quanto maior a nossa atenção, quando a nossa atenção plena abraça os que amamos, eles desabrocham como flores. E esta frase, ela descreve esta presença amorosa que sempre podemos ter na base, ou devemos, assim, buscar ter na base do nosso trabalho, que é uma presença que pode fazer a diferença. E esta presença... No fundo, a presença promove o vínculo, não é? Promove o laço de confiança e de segurança entre as pessoas. Quer saber que está lá para elas, não é? Isso Cada mesmo. criança tem em ti alguém que estará presente para elas. Isso. E a presença, na medida em que ela é vivida na relação terapêutica, ela começa a ser internalizada pela própria criança e transportada para as suas relações no mundo. E também, claro, o nosso trabalho enquanto terapeutas de crianças é também incentivar isso nas relações familiares, junto com os pais e junto dos cuidadores.
que estão à volta da criança, pedir que eles de facto desenvolvam isso. De facto, como disseste, é fundamental que a presença esteja lá para haver uma relação, um vínculo terapêutico. Tenho um exemplo que aconteceu, e já aconteceu mais do que uma vez, que eu às vezes não levo o relógio para a minha sala de crianças. Eu troco e esqueço-me de levar o relógio para a sala de crianças e deixo o meu telemóvel em cima da mesa, assim de lado, para ir vendo as horas, controlando o tempo. E em silêncio, claro. E aconteceu algumas vezes já da criança estar sentada a fazer algum trabalho de mesa ou estarmos na mesa e ela vê que alguém me liga naquele instante. E eu, assim, não ligo. Sim. Mas a criança diz assim, olha, o teu telemóvel está a tocar, não vais atender. E quando eu digo assim, não, claro que eu não vou atender, este é o meu momento contigo. Este é um momento em que eu estou contigo, é um tempo para estar contigo, não vou estar a falar com mais ninguém. Estou aqui contigo. E ela fica assim, às vezes se sentindo a maior. É tão curioso, Susana, porque efetivamente vemos o mesmo tipo de comportamentos com adultos. Não é essa necessidade ou essa dificuldade de ocupar o seu espaço, de ocupar o seu tempo, o tempo que nós como terapeutas dedicamos a quem chega e de facto vê-se adultos a fazer essa reação que é, se precisares atender, atenda. Não, mas vê lá, importante, mas não é? E é tão curioso o quanto se perpetuam, o quanto isso não trabalhado na infância se perpetua para a idade adulta, não é? E eu acho que estas coisas do nosso dia a dia que vão acontecendo na nossa prática são importantes para tudo, é a oportunidade da gente trazer esse amor para a terapia, e este é um curioso. Uma outra forma que eu acho também fundamental da gente ter sempre presente e procurar sempre tê-lo na nossa base terapêutica, pensando no nossa intenção de amar cada dia mais as crianças, tem a ver com a segurança e com a confiança. A segurança e a confiança, na minha visão, funcionam assim como uma espécie de holding, de amparo, em que a criança se vai permitindo, no seu processo, se vai permitindo desarmar, ser quem ela é. E quando nós damos à criança a possibilidade dela confiar em nós, dela se sentir segura connosco, nós estamos a dar-lhe a oportunidade valiosíssima de ela se aprender a confiar nela mesma, se sentir segura com ela mesma e aprender a confiar no mundo, nos outros. Então, desenvolver a segurança, a confiança, em todas as sessões, todas elas são oportunidades para isso. Por exemplo, esperar para entender aquilo que está a acontecer, observar, esperar, não ter pressa, de deixar a criança se ir mostrando no seu tempo, no seu ritmo, sem ir a correr, tirando conclusões, ou julgando, ou diagnosticando, ou interrompendo, ou intervindo. Vejo que é importante sermos curiosos e abertos junto da criança, sermos assim uma espécie de criança exploradora também, junto com elas, descobrindo aquele processo individual que é delas, mas estarmos ali confiando e segurando na mãozita delas. Isso é muito importante e também percebendo as necessidades que estão por detrás dos seus comportamentos, das suas atitudes. São formas de aprender, de dar à criança confiança. Outras formas também, e aqui alguns exemplos bem práticos do dia a dia, por exemplo, às vezes acontece nos processos que os pais nos querem dar feedback, nos querem dizer alguma coisa que tenha acontecido naquela semana, por exemplo. E isso é importante, é útil, é legítimo e é validado junto dos pais. Mas normalmente é importante que depois nessa sessão que vamos ter com a criança, isso não seja confrontado. E às vezes acontece muita criança passa a ação e não me falou daquele assunto que os pais me disseram que tinha acontecido e que era importante ir lá. E está tudo bem, a criança não sentiu ainda que era tempo e não sentiu, então é importante que a gente possa esperar o tempo. Na outra sessão talvez ela já vá falar, e normalmente sim. E então são exemplos de que a gente pode passar a confiança. Outro também. A tua presença na tua qualidade de terapeuta é a importância de efetivamente dar acolhimento e atenção a todo o sistema,
não deixando que o sistema interfira, não é? Naquilo que é o processo que tu tens com a criança dentro do seu espaço, não é? Dentro do seu tempo. Isso. Uma outra coisa muito também que eu vejo assim, que é importante, que é a primeira consulta. Contrariamente a alguns colegas, eu sempre faço a primeira consulta com a criança ou junto com a criança. Nunca, raramente, não digo nunca, pode ter acontecido já alguma vez, mas dificilmente eu faço com os pais primeiro ou deixo a criança na sala de espera e entro com os pais. É muito importante que a criança, desde a primeira consulta, saiba que nós somos aliados dela e que ela é a principal pessoa no processo. E aí já estamos a transmitir então essa segurança, essa confiança. E ela entra na sala, na primeira consulta, junto com os pais, ou sozinha até, e ela verbaliza as suas ideias, os seus pareceres, ela coloca as suas emoções, vai colocando sempre as suas emoções, mas quando os pais optam por falar primeiro, é na presença da criança, que eu peço que a criança entre também, e sempre eu peço e autorizo a criança para ela colocar a sua opinião se alguma coisa não for de acordo com aquilo que ela acha, ou depois quando os pais saem, falo isso e quero ouvir a versão da criança, porque a versão dela é a mais importante. E isso para a criança é uma confiança e uma segurança, é ela ser amada, é ela se sentir que a opinião dela é mais importante que a dos pais e isso é muito importante para as crianças. Também é considerada como verdadeira, não é? Como válida. Porque às vezes há esse mito, não é? De que as crianças acham que, pronto, os adultos têm mais força, os adultos têm mais poder, os adultos vão ser mais reconhecidos ou mais validados do que propriamente uma criança que tem pouca voz, não é? Isso mesmo. E Susana, que sugestões podes tu dar aos cuidadores e àqueles que trabalham com crianças e aos pais de crianças que nos assistem, no sentido da continuidade deste amor, que este amor não se circunscreva só ao momento da terapia ou da sessão? Então, eu vejo assim que uma das coisas importantes é os pais e quem lida, quem cuida, que olhe para si também, que se cuida a si também, que se ama a si também. Fazer isso é importante porque quando a gente procura dentro de nós esse amor próprio, esse amor que eu falo aqui, quando a gente o procura dentro de nós, quando a gente trabalha a nossa criança interior, isso já é de uma mais-valia enorme para trabalhar com crianças. Se a nossa criança interior não estiver suficientemente alinhada e suficientemente resolvida, será muito mais difícil alinhar com as crianças de fora. Então, é como se eu quero fazer ponte com uma criança de fora, eu tenho que ter uma ponte primeiro com a minha criança de dentro. Então, fazer este trabalho interno dos próprios pais, de se olharem, de se refletirem, de se analisarem e poderem, com isso, fazer alguma coisa, estar abertos a receber um pouco mais, assim, alguma orientação, ou até, enfim, seguir o seu processo, é uma forma de ajudar. Mesmo no meu trabalho com adultos, quase sempre este trabalho com a criança interior é parte fundamental do processo, porque é de facto uma base importante para lidar com crianças, para trabalhar com crianças, no caso com filhos e não só. Então, nós como terapeutas podemos e devemos sensibilizar os pais, os professores, os cuidadores, os adultos que lidam com a criança, para terem estes cuidados, para serem mais amorosos com as crianças e lembrando aqui que regras, limites, disciplina também são formas de amor, mas também lembrando que regras, limites e disciplina só vão funcionar verdadeiramente a longo prazo se houver esta base, este terreno afetivo onde o amor existe. Mas é isso, sensibilizar os pais para poder fazer este trabalho interno, para poder cortar às vezes padrões menos saudáveis que existem na família em termos de educação, de forma de lidar com os afetos e com a expressão. E de facto nós enquanto terapeutas temos essa possibilidade e acho que devemos usá-la da melhor maneira. Concordo contigo. E a despertar em nós a curiosidade de perceber o que é que as nossas crianças nos falam, nos dizem, o que é que nos querem dizer, como é que será estar no lugar delas ou como é
como é que é sentir no lugar em que elas sentem, acho que é fundamental para quem tem filhos ou para quem tem crianças perto, não é só para quem tem filhos, né? Mas para quem tem crianças perto. E claro que, Susana, gostava-te de fazer uma pergunta que tem a ver, não estava no nosso script, mas acho que é essencial. Nesta fase tão intensa em que temos muitos pais com filhos em casa, muitos deles com horas completamente diferentes daquelas que tinham de antes, que passavam se calhar meia hora, uma hora com os filhos ao fim do dia, que tens alguma dica, alguma sugestão que possa facilitar este processo agora, que é tão exigente para todos? Eu sinto assim que já estamos numa fase já passámos a fase pior, em que tivemos de facto todos confinados, mas eu desejo e desejo mesmo que tenha havido essa iniciativa, essa possibilidade dos pais realmente usarem esse tempo, e se não houve os que estão ainda em casa poder fazê-lo, de usarem esse tempo, que é um tempo em que estão ali mais obrigatoriamente juntos, mas então usarem esse tempo para realmente resgatar o tempo perdido, que todos nós sabemos que a vida é corrida e que temos de facto somos muito solicitados por muitas coisas e nem sempre é fácil. Então eu vejo assim que o mundo, a vida, deu-nos esta oportunidade de ficar um pouco mais próximos nas famílias, para poder então ter esses tempos. E pode ser que haja conflitos, pode ser que haja tensões durante este tempo, mas que isso então seja uma oportunidade para ver que realmente há ali pontos a serem trabalhados, que há ali coisas para serem revistas no sistema familiar, individualmente, com cada um. Então, que usem esta experiência de estar em casa e o que quer que tenha acontecido para realmente refletir e ver como é que eu posso melhorar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, dependendo da idade. Ou o que é que o meu filho estará a tentar comunicar-me com este comportamento? Será que ele está a precisar de algum apoio, de algum auxílio diferente? E no caso em que não houve assim esses conflitos ou essas tensões, que tenha sido então uma oportunidade de regar mais esse amor, de estarem mais presentes, de desenvolverem estas atitudes ou estas qualidades da relação que eu falei e muitas outras que são necessárias e claro, eu acredito que muitos pais já o fazem, não precisam saber o nome destas qualidades ou destas competências na relação, mas desejo que tenham tido essa possibilidade e que sempre estejam conectados com esta intenção de melhorar, porque é um desafio. Desafios de relação são para sempre. E cada etapa atrás uns. E as crianças, elas são como flores no nosso jardim, então há que regar com sol, com afeto, com água, com palavras que alimentam, com um solo fértil, para que elas cresçam fortes, mais enraizadas, elas desabrocham. Porque digo e partilho da minha experiência, que já tenho filhos um pouquinho mais crescidos, não é? Estávamos a falar sobre isso, que é de facto admirável nós podemos perceber de facto o resultado do trabalho que fizemos com eles. E se vê-se, manifesta-se. E por muito que por vezes seja desconfortável, naquelas idades mais aborrecidas da adolescência, da entrada da adolescência e da saída da adolescência, são desafios sempre muito intensos, que efetivamente eles são aquilo que nós lhes demos como ferramentas. Por um lado dão-nos trabalho, mas por outro lado é fantástico perceber que eles de facto mostram aquilo que foi sendo construído. Não é? E têm expressão e têm voz e podem reclamar e refilar e dizer porquê. E isso é muito importante e é de facto muito bom tornar as relações, na minha perspectiva, mais genuínas. Quanto nós podemos dizer aquilo que pensamos e sentimos com quem está perto, torna a relação mais sólida e mais genuína. Certo. Eu acho que é necessário, certo? Acho que para que uma criança possa lidar com as suas emoções de uma forma saudável, a melhor forma é realmente ela sentir que é escutada e que tem um terreno onde ela possa expressá-las, não é? Uma vez uma colega partilhou comigo a expressão de para as crianças se desenvolverem com uma estrutura sólida que lhes sirva para o futuro, elas têm que ter um bom pilar para ir contra, não é? Para bater de frente. Um pilar que seja estruturante e que permita bater de frente é um pilar que efetivamente está lá para qualquer circunstância e isso de facto dá a confiança e a solidez que é preciso. Susana, queria partilhar contigo aqui alguns comentários, não é? Aqui no nosso Facebook, a Cacilda Peixinho, que nos está a ver do Brasil e que nos saúda, a Carla Alves, que fala da importância de escutarmos e de olharmos para as crianças de uma forma diferente, as necessidades do brincar, diz-nos a Elizabeth, quem mais?
A importância da valorização da criança e da criança ser vista, diz a Margaret. Efetivamente temos aqui alguns colegas que falam do vínculo terapêutico e que é fundamental para que de facto se possa trabalhar e que a terapia aconteça. Uhum. As crianças, espera que apanhei agora aqui um que deixa escapar, a Ana Paula Quintas diz o seguinte: as crianças agradecem o vosso trabalho e empenho, parabéns. A gente sente isso nos sorrisos delas, nos gestos delas. Os seus brilhos nos olhos, não é? Quando nós temos uma boa conexão, vemos os brilhos nos olhos. Susana, o nosso tempo passou, foi a correr, como te disse, passa a correr, não é? Tanto que teríamos aqui para falar sobre o amor e sobre aquilo que acontece dentro do consultório e que, na verdade, depois é transposto para fora. Não sei se queres deixar uma mensaginha final para quem nos assiste. Eu desejo assim que a gente possa estar cada dia mais sempre conectado com quem somos em cada papel que desempenhamos e neste em particular do cuidado com as crianças, que a gente possa estar sempre se olhando, se observando, se aceitando também, se amando, se colocando às vezes em questão para poder mudar e ser cada dia mais forte esta relação com as crianças à nossa volta. Obrigada, Susana. Obrigada também. Disse no início, uma honra ter-te na nossa equipa. És de facto uma profissional de excelência e como pessoa gosto muito de ti. Desta aqui novamente a mensagem do costume. As nossas inscrições para o curso de especialização em psicoterapia corporal em biossíntese estão abertas. Vamos abrir uma turma em junho, portanto, se é do vosso interesse, info@biosínteseportugal.pt. Assistam às nossas lives, têm trazido temas super interessantes e muito importantes nesta fase que vivemos e noutras, como sempre. Contamos convosco desse lado. Assistam no YouTube, assistam no nosso Facebook. Muito obrigada e até breve.